Sim, concurseiro, você é sempre bem-vindo ao CIEX. Vai fazer o concurso para o cargo de Auditor Fiscal Tributário de São Paulo? Assista a nossa aula, inscreva-se neste canal, acesse também cienciaexata.com, conheça os nossos preparatórios da VUNESP. Aqui você já consegue identificar o edital. Esta prova é de nível superior. Você observa que a VUNESP não cobrou, não alterou o seu edital. Edital padrão da VUNESP, leitura e interpretação de texto. Fique atento também aos sinônimos e antônimos. Sentido próprio e figurado, sentido figurado, a VUNESP cobra muito também. Pontuação, principalmente uso da vírgula. Você vai se lembrar de quê? SVC e SUVECA. Não pode separar por vírgula o sujeito do verbo, nem o verbo do complemento. Depois vem classe de palavras, muita atenção aqui aos advérbios, aos verbos derivados também, que a VUNESP sempre cobra muito. Além de conjunção. Conjunção embora, quando, também as coordenativas, que sempre ela cobra, geralmente o mas ou porém, contudo, no entanto, entretanto, todavia, como você já ouviu falar muito. Depois vem concordância verbal da VUNESP, verbo haver no sentido de existir, verbo fazer indicando o tempo passado. Temos também as expressões partitivas. A maioria das pessoas passou ou passaram no concurso, ou as duas formas são aceitas. Depois vem regência verbal e nominal também, além de colocação pronominal, as 4 P's. E crase também, que a VUNESP cobra muito. Bons estudos e vamos à nossa aula. A partir da leitura da tira, é correto afirmar que seu efeito de humor deriva principalmente do fato de que... Então, primeiro, eu preciso saber que nós vamos buscar a alternativa correta e depois a gente precisa observar também o quê? O efeito de humor. De onde vem o efeito de humor? Então, tira, leitura pequena, você pode fazer a leitura aqui dela toda. Se for um texto maior, vá às alternativas e depois volte ao texto. Olhe, Kelvin, você tem que relaxar um pouco. O seu equilíbrio vai melhorar se você se soltar. Primeiro, efeito de humor está relacionado a uma surpresa cômica, engraçada ou algum excesso. Então, esse efeito de humor, algo que nos surpreendeu. Será que ele excedeu? Até aqui, não. Está fora do meu controle, olha o Kelvin respondendo. A iminência da morte me deixa tenso, eu admito. O pai está tentando ensinar o Kelvin a andar de bicicleta. Você precisa de um objetivo, concentre-se no seu objetivo. Meu objetivo é desmantelar, desmanchar esta bicicleta e mandar cada peça para um país diferente, para que nunca possa ser remontada. Então aqui você já consegue identificar esse efeito de humor. Olha o excesso aqui, olha a surpresa cômica. Quando o pai fala, você precisa de um objetivo. Qual é o objetivo? Focar e ficar calmo para você aprender a andar de bicicleta. Mas o objetivo dele aqui é acabar com a bicicleta, sumir para ela nunca ser montada. Tá, esse não é um bom objetivo, pois não vou mudá-lo. Então, onde está o efeito de humor aqui? Ele deriva do fato de que a insistência do pai em ajudar acaba por levar o garoto a ver na bicicleta uma ameaça à sua segurança e querer descartá-la. Na realidade, ele nem quer descartar, ele quer, olha o termo que ele usa aqui, desmantelar, olha aqui, acabar mesmo, desmanchar. A reação do garoto ao medo de andar de bicicleta parece excessiva, com falas sobre a morte e o desejo de se livrar para sempre da bicicleta. Isso daqui vai ao encontro do que é preconizado na passagem. Você precisa de um objetivo. Aqui vem o efeito de humor. O objetivo é desmantelar essa bicicleta, mandar cada peça para um país diferente para que nunca possa ser remontada. Então, esse efeito de humor deriva principalmente da reação do garoto ao medo de andar de bicicleta. Parece excessiva? Sim. Olha aqui, ele fala sobre a morte? Sim. E o desejo de se livrar para sempre da bicicleta. Olha aqui, para que ela nunca possa ser remontada. Então, a gente já
vem aqui. O pai zomba do medo do filho no último quadro ao tentar convencê-lo de que ele deve mudar seus objetivos. Será que ele zomba mesmo aqui? Tá, esse não é um bom objetivo. Nada, ele nem está rindo aqui, ele está preocupado, não é isso? O pai segue segurando a bicicleta do filho, apesar de este manifestar claramente a sua aversão à bicicleta. Será que o pai continua segurando? Observe, ele continua segurando, ele continua segurando. Ah, então a alternativa D está correta? Não. Cadê o efeito de humor aqui? Onde tem graça no fato do pai continuar segurando a bicicleta? Não tem. O filho se contradiz ao afirmar que deseja andar de bicicleta e, ao mesmo tempo que isso faz sentir medo de morrer, ele se contradiz. Em qual momento ele afirma que deseja andar de bicicleta? A gente não identifica aqui. Olha aqui, ele quer acabar com essa bicicleta para que ela nunca possa ser remontada e nunca mais ele andar de bicicleta. Então, descarto também a alternativa A, que mais se aproxima da correta, também a alternativa A. Mas você precisa observar o quê? O efeito de humor. E quando você lê a alternativa A, você não consegue identificar claramente esse efeito de humor. Então, concursando, aqui está a composição. Tem lá no nosso site cienciaexata.com curso de português da VUNESP de nível superior. Contempla todo esse edital. Como você já observa aqui, ele é composto por aulas teóricas, material em PDF, explicação dos conteúdos, as questões comentadas por assunto. Ah, eu tenho dúvida em regência. Resolva as questões sobre regência, simulados exclusivos e as provas. Lá a gente já tem provas da VUNESP de nível superior aplicadas neste ano para você resolver, além das provas aplicadas nos anos anteriores. No contexto em que foram empregados, os vocábulos iminência e desmantelar possuem como sinônimos. Então você vai começar pelo mais fácil, não é isso? Observe aqui. Desmantelar, iminência. Então, quando ele fala lá na tirinha, está fora do meu controle, a iminência, aqui temos os parônimos, iminente e eminente, não é isso? Então, aí você vai se lembrar de que isso aqui as bancas também contemplam bastante nas suas provas. O mesmo I de iminente é o mesmo I de imediato. Então, é quando ele fala lá, observe, está fora do meu controle, a iminência da morte, ou seja, a morte está próxima. Então, iminente, imediato, próximo. Eminente é algo mais elevado, o mesmo é de elevado é o é de eminente. Então, quando a gente vem aqui, iminência, eu já sei que é algo imediato, a morte é imediata, a morte está próxima. Então, proximidade, nada de dúvida, véspera, sim, superioridade, aniquilação, não. E agora, eu teria até começado por desmantelar ao invés se eu não soubesse. E o objetivo é desmantelar para ela nunca ser remontada, ou seja, desmanchar, não é isso? Desmanchar, alternativa A, corretíssima. Assinale a alternativa em que a flexão do substantivo composto no plural é feita da mesma forma que ocorre com a palavra flor de maio. Então, você já viu? Substantivo composto, flexão dele, você vai se lembrar dos Estados Unidos. O que tem a ver? Lá tem o tio Sam. Então, se é substantivo mais substantivo, os dois, essa situação do tio Sam, os dois vão para o plural. Substantivo mais substantivo, substantivo mais adjetivo, substantivo mais numeral. Então, a segunda é um numeral, não é isso? E feira, substantivo. Ah, tem o tio Sam. Então, aqui os dois vão para o plural. Às segundas-feiras, há aulas do mestre Mário aqui. Então, agora, flor de maio, você observa que esses substantivos compostos são ligados por preposição. Quando eles são ligados por preposição, somente o primeiro irá para o plural. Então, aqui eu tenho o quê? Flores de maio. Eu preciso daquela alternativa em que somente o primeiro vai para o plural. Se você foi esperto aqui, você já consegue identificar esse dia aqui é uma preposição. Ah, o dia aqui também é preposição. O único que tem uma preposição aqui. Olha aqui, o me não é preposição. O me é um pronome oblíquo átono. Ah, o único que tem aqui, já gabaritei a questão, sem sofrimento. Viu como é resolvendo questões que você vai pegando essas dicas, esses macetes?
Beija é verbo, verbo e advérbio é invariável. Então você já sabe, o correto é o quê? Beija flores, flores vai para o plural. Descartei. Segundas-feiras já fiz. Cirurgiões dentistas, cirurgiões dentistas, ou cirurgiães também. Cirurgiões dentistas. Substantivo mais substantivo, os dois vão para o plural. E bem me quer, o plural de bem me quer é bem me queres. Show de bola? Mestre, mas por que Flor de Maio tem o hífen? Se perdeu o hífen, não usa mais hífen em palavra nenhuma. Mentira. Quando se referir a zoologia ou botânica, o hífen permanece. Flor de Maio tem, cana-de-açúcar também tem, bem-te-vi também tem. Assinale a alternativa em que a frase redigida a partir do texto está em conformidade com a norma padrão de concordância verbal e nominal. Concordância verbal, o verbo concorda com o sujeito em número e pessoa. Primeira coisa, identifique o verbo e faça a pergunta para você localizar o sujeito. É importante, que vai ajudar bastante você resolver as questões. Em uma obra bastante atual, a maneira como a genética se relaciona. Quem que se relaciona? O que se relaciona? A genética. Então, sujeito no singular, verbo também no singular. Com certos dilemas sociais são o foco da pesquisadora americana. Identifiquei o verbo, faça a pergunta. O que é o foco da pesquisadora americana? A maneira, observe onde está o sujeito simples no singular. Sujeito no singular, verbo no singular. A maneira como a genética se relaciona com certos dilemas sociais é o foco da pesquisadora americana. Então, errada. Para entender o papel real da genética, é preciso separar o que é senso comum das respostas fornecidas por estudos científicos. Então, para entender o papel real da genética, é preciso separar o que é senso comum das respostas fornecidas. A alternativa B está toda correta no que tange a concordância verbal e também a nominal. Livros mais recentemente publicados. Espere aí, substantivo, livros, não é isso? E aqui, publicado, que seja um verbo, este verbo no particípio, ele vai exercer a função de adjetivo. Eu falaria o quê? Simplifique. Livros publicados. Publicados. Faltou o S aqui, então já está errado. Procuram, os livros procuram, certo, evidenciar o quanto o comportamento humano é determinado pelos gênios. O histórico sombrio que pairava sobre as pretensas pesquisas genéticas constituíam, identifique o verbo, faça a pergunta, o que constituía? O histórico, sujeito no singular, o verbo obrigatoriamente no singular. Então, constituía a razão de a sociedade ter evitado discuti-las. Um ambiente adequado pode ser importante para o desenvolvimento, mesmo daqueles que não foram geneticamente beneficiados. Toda correta? Nada disso. Eu falo que daqueles beneficiados. Lembre-se disso daqui. Então, descarto também a alternativa E. Tem concordância verbal e nominal? Comece pela verbal, que na VUNESP é mais fácil de você acertar a questão. Para o autor, em uma sociedade meritocrática, a conquista do sucesso. Então, aqui está o nosso texto. Em uma sociedade desigual, vem falando de quê? Da meritocracia. Lembrando que no nosso curso tem toda a prova em PDF, resolva o PDF, depois assista a correção. Meritocracia, sistema de recompensa e ou promoção fundamentado no mérito pessoal. Então, meritocracia é quando você cresce e avança baseado de acordo com o seu mérito pessoal. Então vamos voltar à questão. Sugiro que você leia as alternativas e volte ao texto. Então vamos ver. Em uma sociedade meritocrática, a conquista do sucesso produz nos vencedores a percepção enganosa de que tudo se deve ao esforço pessoal que ignora as condicionantes determinantes para o resultado alcançado. Então, será que na sociedade meritocrática, a conquista do sucesso, ele produz nos vencedores essa percepção de que tudo se deve ao esforço pessoal?
que ignora as condicionantes determinantes para o resultado alcançado. Então, precisamos voltar ao texto para verificar se é isso mesmo. Em uma sociedade desigual, aqueles que alcançam o topo querem acreditar que seu sucesso tem justificativa moral. Em uma sociedade de meritocracia, isso significa que os vencedores devem acreditar que conquistaram sucesso através do próprio talento e empenho. Quem entra em uma universidade pública de prestígio com credenciais brilhantes se orgulha da conquista, considera que o fez por conta própria. Mas, de certa forma, é ilusório. Ou seja, eles acreditam que o mérito é só deles, mas isso é uma ilusão. Mesmo que eles tenham se dedicado e empenhado bastante, não se pode dizer que foi somente resultado da própria ação, porque tem também pai, mãe, professores. Quando a gente volta à alternativa A, em uma sociedade meritocrática, conquista do sucesso produz nos vencedores a percepção enganosa, certinha ilusão que fala lá no texto, se deve ao esforço pessoal, que ignora também as condicionantes determinadas para o sucesso alcançado, a alternativa A. Ele ignora a ajuda de quem? De pai, mãe, professores, o meio onde ele está inserido também. Em uma sociedade meritocrática, a conquista do sucesso ratifica, ela valida a importância da adoção de mecanismos de concorrência que permitam apenas às pessoas verdadeiramente empenhadas se projetarem socialmente. Então, será que essa passagem é contemplada no texto? Então, não há esta passagem. De qualquer forma, ela não é contemplada no texto. Até encontramos aqui, por exemplo, no último parágrafo, quando fala aqui. Essas são questões bastante pesadas e que tentamos evitar, até o momento em que elas se lançam sobre nós. Precisamos perguntar se a solução para a nossa política conflituosa é viver mais fielmente pelo princípio do mérito ou buscar um bem comum além da classificação e da luta. Então, esta alternativa B, ela está extrapolando, é o princípio da extrapolação, é o que traz na alternativa algo que não é contemplado no texto. Demanda pouco empenho e recursos, o que iguala as condições de concorrência e contribui decisivamente para a diminuição da desigualdade social. Também nós vamos descartar, observe aqui no segundo parágrafo. As pessoas que, por meio de um pouco de esforço e talento, prevalecem em uma meritocracia ficam endividadas de uma forma que a competição ofusca. À medida que a meritocracia se intensifica, o esforço nos absorve tanto que o fato de estarmos endividados sai de vista. Observe agora. Dessa maneira, até mesmo uma meritocracia justa, uma em que não haja trapaço ou suborno ou privilégios especiais para os ricos, induz a uma impressão equivocada de que chegamos lá por conta própria. Então, quando a gente volta à alternativa C, demanda pouco empenho e recursos, não. Pode ser que as pessoas se empenham muito e também que haja muitos recursos para aquilo. Então, a conquista do sucesso demanda pouco, não, as pessoas podem se empenhar bastante. O que está em xeque no texto é essa questão das pessoas acharem que tudo se deve ao esforço pessoal, que só depende, a meritocracia só depende de mim, mas há outras variantes também. Promove o bem comum, já que casos de superação despertam em outros indivíduos o desejo de também serem alçados a uma posição social privilegiada. Aqui nós temos novamente o princípio da extrapolação. Não é contemplado aqui no texto essa parte que desperta em outros indivíduos. Representa a coroação do talento e do empenho para sobressair em uma disputa cujo resultado é definido pela competência individual dos participantes. Nós já vimos lá no começo que depende também de outras variantes. Nada disso, não só depende da competência individual. Pode levar a essa percepção enganosa, como fala lá na alternativa A. Tudo só depende de mim, é da minha competência individual. Não, mas neste caso está ignorando essas outras condicionantes. Por isso que a alternativa A está correta e a E está errada. No texto, o autor identifica como uma das consequências mais danosas da meritocracia o fato de alguma coisa. Qual é esta consequência? Então, nós temos uma causa e teremos também uma consequência.
é o que a gente precisa voltar ao texto para identificar. Observe aqui. Vamos ver as consequências da meritocracia. As pessoas que, por meio de um pouco de esforço e talento, prevalecem a meritocracia ficam endividadas de uma forma que a competição ofusca. À medida que a meritocracia se intensifica, observe só, o esforço nos absorve tanto que o fato de estarmos endividados sai de vista. Dessa maneira, até mesmo uma meritocracia justa, uma em que não haja trapaça ou suborno ou privilégios especiais para os ricos, induz a uma impressão equivocada de que chegamos lá por conta própria. Então, essa meritocracia leva a essa ideia de que conseguiu tudo por sua conta. Os anos de árduo esforço exigidos de candidatos a universidades de elite praticamente os obriga a acreditar que o sucesso deles é resultado das próprias ações e, se fracassarem, não terão a quem culpar a não ser a si mesmos. Então, a consequência dessa meritocracia é justamente as pessoas acharem que o mérito é só delas, que elas chegaram lá por conta própria. Uma das consequências mais danosas, elas não vão ter a quem culpar também. Os vencedores, em geral, terem diminuída a satisfação com o triunfo, em vista do discurso ressentido das pessoas fadadas à condição de perdedoras. Então, neste caso aqui também, nós já vamos pegar e descartar a alternativa A, porque não está falando do ressentimento dessas pessoas fadadas à condição de perdedoras. Então, novamente, princípio da extrapolação não aparece no texto. Tal sistema de reconhecimento ter suscitado debates triviais que acabam ofuscando a discussão cada vez mais urgente sobre a escassez de oportunidades. Será que lá no texto traz esta passagem também? Observe aqui neste último parágrafo. Essas são questões bastante pesadas e que tentamos evitar até o momento em que elas se lançam sobre nós. Precisamos perguntar se a solução para a nossa política conflituosa é viver mais fielmente. Então, aqui você observa o que? Aqui está falando que acabam ofuscando, não. Lá no último parágrafo, traz a ideia de que precisa haver a discussão, como você pode observar aqui. Precisamos discutir, perguntar se a solução para a nossa política conflituosa é viver mais fielmente pelo princípio do mérito ou buscar um bem comum além da classificação e da luta. Então, nada de ofuscar. O árduo esforço exigido na preparação, deixar pelo caminho os mais velhos, favorecendo os jovens. Não cita lá no texto essa questão de favorecer novos ou mais velhos. Então, aqui nós vamos descartar de novo por causa do princípio da extrapolação. Instalar-se o descaso com a ideia de bem comum, conforme as pessoas se convencem de que dependem apenas de si próprias para alcançar o sucesso. Correta aqui, alternativa D, porque uma das consequências mais danosas da meritocracia é o fato de as pessoas acharem o quê? Que somente elas, como eu li para vocês aqui, observe aqui, os anos de árduo esforço exigidos de candidatos à universidade de elite praticamente os obriga a acreditar que o sucesso deles é resultado das próprias ações. Este é um efeito danoso da meritocracia e eles acabam se esquecendo da ideia do bem comum e acharem que o quê? Elas só dependem delas mesmas para alcançarem o sucesso. Então, este é um problema, uma das consequências da meritocracia. Mesmo as disputas menos importantes, como vagas por universidades públicas, terem adquirido formatos cada vez mais complexos e desgastantes. Então, será que essa é uma das consequências mais danosas? Não. No texto até cita essa questão das universidades públicas, mas em nenhum momento fala se é mais ou menos importante. Então, aqui, olha aqui, mesmo as disputas menos importantes, como vagas por universidades públicas. Será que isso é mais ou menos importante? No texto não fala se é menos ou mais, então descartei a alternativa
por isso. Vamos marcar a alternativa em que a nova redação dada ao trecho está de acordo com a norma padrão de regência. Regência você já sabe. Pede uma preposição, indispor pede uma preposição, então um verbo transitivo indireto. Se ele pede uma preposição, qual é a preposição que ele pede? Quem se indispõe contra, se indispõe em, se indispõe a, se indispõe de. Essas são as inúmeras preposições que os verbos ou mesmo os nomes na regência nominal podem exigir. Vamos reescrever isso daqui, essa frase em negrito, de acordo com a regência adequada. Ele estava insatisfeito com a vida social e urbana. Ele se indispunha contra a vida social e urbana. Quem se indispõe contra? Interrogação. Eu vou deixar aqui. Não sei, tenho dúvida. Eu sempre faço isso para que você, na hora da prova, possa fazer também. Vamos deixar? Enfrentar os fatos essenciais da vida. Encarar, eu encaro a você, não, eu encaro você. Encarar, verbo transitivo direto, aquele que não vem acompanhado de preposição. Nada tem o direito de compelir um homem simples e corajoso a uma tristeza vulgar. Nada tem o direito de obrigar a um homem simples e corajoso a uma tristeza. Caro concursando, lembre-se disso. Se eu tiver um verbo transitivo indireto, verbo transitivo direto e indireto, ele nunca pode ter dois complementos que sejam dois objetos diretos ou dois objetos indiretos. Ele vai ter de ter um objeto direto e um objeto indireto. Aqui, obrigar. Então, aqui nós temos uma preposição e aqui, novamente, uma preposição. Então, já está errada a alternativa C. Por quê? O verbo transitivo direto e indireto, ele está tendo dois objetos indiretos. Objeto indireto não é aquele que vem acompanhado de preposição, então não pode ter isso daqui. Direito de obrigar um homem simples e corajoso a alguma coisa. Quem obriga alguém, objeto direto, a alguma coisa. Aí fica correto, mas com este A aqui está errado. Era um lugar ideal para que pudesse imergir na natureza e cultivar seus ideais. Era um lugar ideal para que pudesse adentrar-se à natureza. Quem se adentra alguma coisa, vou apagar aqui, senão vai achar que exige a preposição a. Então, ele pode ser verbo transitivo direto, que é aquele que não vem acompanhado de preposição. Então, adentrar-se à natureza, correto? Sem crase. E também pode ser verbo transitivo indireto, que seria adentrar-se na natureza. Então, anote aí no seu caderno. A regência do verbo adentrar pode ser adentrar alguma coisa ou em alguma coisa. Adentrar a alguma coisa, a crase não é a junção da preposição a, mas o artigo definido feminino a. Então está errado. Não pode. Quem adentra, adentra o avião ou no avião. Que tipo de espaço é esse que separa o homem de seus semelhantes e o torna solitário? Que tipo de espaço é esse que isola? Ele isolou o quê? A cena do crime. Ele isolou o corpo. Quem isola, isola alguma coisa. Verbo transitivo direto não pede a preposição a. Quando eu disse vamos deixar por isso, de repente você se depara aqui com questões mais óbvias. Regência é um assunto muito amplo, questão de nível superior, inclusive. Aí você já vai identificar o quê? Olha, essas daqui são mais fáceis. Então, quem se indispõe contra alguém. Então, aqui está certinha a alternativa A. No contexto do enunciado, o trecho destacado em, vamos ver aqui, expressa relação de sentido. Então, se tem sentido, nós temos as conjunções. VUNESP tem conjunção, você vai se lembrar de observar o quê? O sentido, a ideia que ela estabelece. O sentido e a ideia que ela estabelece. Vamos ver então. Apesar de ter tido visitas, ele emergiu em uma saudável experiência. Caro concursando, muito interessante aqui você se lembrar de que o apesar de, se você já ouviu antes, você vai falar assim, mas então expressa uma ideia de concessão. Já expliquei no nosso curso, inclusive tem lá, foco bastante na resolução de questões também, explicando a conjunção embora. Embora é a cara da VUNESP. Embora expressa uma ideia de concessão.
vou falar novamente aqui para vocês um pouquinho da conjunção embora. Trouxe aqui uma breve explicação dessas conjunções subordinadas adverbiais concessivas. Muita gente tem dificuldade. Memorize, anote. Imagino que você que acompanha as aulas aqui nos nossos cursos também já saiba. Quando fala lá da concessiva, simples assim, ó, ela indica um fato oposto. Então, aqui nós temos ao embora. Já vou colocar aqui. Ela indica um fato concessiva. Indica um fato contrário ao da oração principal, mas não impede aquela ação expressa na oração principal de acontecer. Ok. Então, oração principal, aquela que não vem acompanhada por conjunção, que não tem a conjunção. E, neste caso aqui, você já consegue identificar o quê? A oração principal, você consegue entender. Aqui acima eu falei o quê? Que essas orações subordinadas adverbiais, que sejam as adverbiais, as adjetivas, as substantivas, o próprio nome já diz, elas são subordinadas à principal. O que quer dizer isso? Que elas são dependentes da oração principal, sintaticamente, dependentes. Sintaticamente, quer dizer isso? Que elas dependem da oração principal para ter sentido. Se eu chegar aqui e falar assim, ele foi à festa. Ok. Se eu chegar e falar, embora estivesse doente. Você entendeu? Não. Então, isso daqui, por isso que ela é subordinada. Por quê? Porque ela depende sintaticamente da oração principal para ter sentido. Então, subordinada, já entendi. As coordenadas, elas são independentes. Você já consegue compreendê-las sem precisar uma da outra. Agora, voltando à concessiva que a VUNESP adora. As concessivas, elas expressam o quê? Uma ideia contrária da oração principal. Então, olha a oração principal, ele foi à festa. Quem está doente é contrário a ir à festa, não é? Mas, dessa oração concessiva aqui, ela não vai impedir o fato expresso na oração, colocar aqui, na oração principal de acontecer. Bem simples assim. Embora estivesse doente, foi à festa. É uma oposição, festa e doença? Sim. Mas ele foi ou ele não foi? Ele foi. Então, é um fato contrário ao da oração principal, mas não impede aquela ação da oração principal de acontecer. Tanto é que ele foi. Conseguiu a aprovação, embora não tivesse tempo de estudar muito. Oração principal, a outra ali você já viu o embora, poderia ser mesmo. Aí, olha aqui, conseguiu a aprovação, embora não tivesse tempo de estudar. Primeiro ponto, a oração principal. Ele conseguiu. Então, aquela ação da oração principal aconteceu. Quem não tem tempo para estudar, você que é concurseiro, você sabe, é mais difícil de conseguir a aprovação. Então, é um fato contrário ao da oração principal, mas não impede de acontecer. Por quê? Mesmo ele não tendo tempo, ele conseguiu a aprovação. Então, caro concursando, agora que já memorizou a conjunção embora, que ela é uma concessiva. Concessiva, como eu disse antes, é uma ideia oposta da oração principal, mas não impede de acontecer. Mesmo ele tendo visitas e companhia, ele emergiu em uma saudável experiência do isolamento produtivo. Ideia oposta. Se ele tem visita e companhia, não deveria. Mas é uma ideia oposta, mas não impediu essa pessoa de emergir em uma saudável experiência. Então, ideia de causa? Não, já vimos que é uma ideia de concessão e pode ser substituído por, embora tenha tido visitas e companhia, ele emergiu. Oração é uma ideia oposta da oração principal, mas não o impediu de emergir. Condição vai ser o se. Sempre que aparecer causa, vem aqui e já coloca. Aquela oração que ocorre primeiro, aquela ação que ocorre primeiro. Conclusão também não. Tempo. Tempo a VUNESP cobra bastante. Ou quando também não. Então, nós já vimos aqui, condição pode ser desde que também, além do se, além do caso. Conclusão, contanto, vai aparecer. Então, fique atento aqui, neste caso, fique atento também para que você não erre. Apareceu a conjunção embora, você já sabe, é uma ideia de concessão, correto?
É correto afirmar que os trechos em destaque, colocados após 2 pontos, introduzem correta e respectivamente. Será que é uma explicação? É uma citação direta? Então vamos voltar aqui no 6º, 3º e 2º parágrafos. Vou começar por este. Se vem entre aspas, observe que 2 pontos, além de certo ponto isolado, ele lança seu veredito duro. E essa fala aqui é uma citação direta. O que é uma citação direta? É você reproduzir, você foi lá e copiou do livro dele, por exemplo. Então, como ele disse aqui, se está entre aspas, porque não é seu. Então, neste caso aqui, quando eu falo que não é seu, se está entre aspas, é porque não é do autor daquele texto, é de outra pessoa. Então, neste caso aqui, eu já sei que tem uma citação direta, que é você colocar como a pessoa disse. Então, citação direta, citação direta, citação direta, explicação não. Eliminei 2 já. Vamos voltar agora aos outros. Era o verão de 1845. Foi um experimento. Qual foi o experimento? Morar por 2 anos em uma cabana. Então, aqui está explicando o quê? O experimento, explicação. Vamos voltar aqui já. Explicação, nada de citação direta, explicação. E o segundo, será que é uma explicação ou uma citação direta? Vamos ver? Talvez esse seja o trecho mais citado em sua obra. Qual é o trecho mais citado em sua obra? Aí ele aparece aqui. Ele vem novamente para quê? Para explicar o trecho mais citado na sua obra. Explicação, alternativa C, que gabarita a questão. Então, vou apagar aqui também.